A fraqueza de Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, para a sua vida. Que Deus ilumine grandemente, fortaleça aí o seu coração, te encha com a presença dEle. E eu quero compartilhar com você aqui uma palavra que eu creio que é importante, que é fundamental para cada um de nós entendermos, né? A pergunta é, nosso Deus, ele tem algum tipo de fraqueza? Né? Deus tem algum tipo de vulnerabilidade? Bom, eu realmente resolvi transmitir essa palavra baseada em um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ali até o verso 25, que diz da seguinte maneira: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está, ó sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insana a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação, a sua mensagem, porquanto tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez, ou seja, a loucura de Deus, é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Meus irmãos, essa palavra ela é uma grande bênção de Deus para nós, para as nossas vidas, né? Eu me lembro de certa vez, estava na igreja e eu comecei a fazer algumas pregações baseadas na carta de Paulo aos Coríntios, e eu sempre me deparava com esse texto e ali tinha algumas coisas que eu queria entender e saber. Bom, primeiramente, quem escreve essa carta divinamente inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele envia essa carta para uma igreja que ela surge debaixo dos seus esforços missionários e do seu grande trabalho. No entanto, quando Paulo chega à tão famosa cidade de Corinto, que era uma cidade grega, o apóstolo Paulo enfrenta muitas resistências, porque nós estamos falando de uma cidade cuja cultura era saturada completamente por uma visão diabólica, né? Um povo era politeísta, adorava vários deuses, era um povo onde eles valorizavam o saber humano como meio de entender como as coisas da vida funcionavam. Era uma cidade com um nível cultural muito alto, muito elevado. A cidade de Corinto era uma cidade assim, muito bem desenvolvida no seu aspecto econômico e no seu aspecto cultural. No entanto, de repente, uma cidade como essa, ela recebe um mensageiro do Senhor Jesus, que é o apóstolo Paulo, trazendo uma mensagem nova. E como eu falei para vocês, a cidade de Corinto ela era uma cidade de cultura grega, porque ela era uma cidade que ficava ali a alguns quilômetros ali de Atenas, né? E ali, meus irmãos, aquela cidade ela adorava vários deuses. Um dos seus deuses principais era a deusa Afrodite, né? Que era uma deusa que estava relacionada à prostituição, né? Eles entendiam que o amor era mais ou menos assim, baseado em questões sexuais, né? E ali estava relacionada à prostituição. Alguns diziam que era deusa do amor, mas na verdade estava ligado ao sexo no sentido de prostituição. E a grande verdade, meus irmãos, é que Paulo ele chega ali ele fala que compareceu entre o povo de Corinto em temor, em fraqueza, em tremor. Não como um homem assim se sentindo super capaz de proclamar a palavra de Deus, e muito pelo contrário, ele sabia das suas fraquezas e limitações,
e ele lida com um público muito exigente por questões de oratória, de retórica e da exposição do seu conhecimento. Entretanto, Paulo ele deixa muito claro que ele não vai até aquele povo esbanjando uma linguagem eloquente ou tentando persuadi-los ou manipulá-los com o seu discurso. A única coisa que ele faz, meus irmãos, é proclamar Cristo Jesus crucificado. Agora, eles começam ali a ter Paulo começa a ter algum problema e ele enfrenta grandes resistências. Tanto é que Paulo, em algum momento do seu ministério, ele pensa até mesmo em desistir daquilo ali. E ele recebe uma intervenção do próprio Deus, está lá em Atos dos Apóstolos, onde o Senhor fala para Paulo. E ele fala, olha, não saia daí, eu ainda tenho um povo aí que eu escolhi, continue pregando, ninguém poderá te fazer nenhum mal. E Paulo, ele faz um trabalho de aproximadamente 18 meses, eu acredito, ali pregando de casa em casa, e quando ele vai embora, vem outro e ali assume o seu lugar nesse desenvolvimento da obra de Deus. Mas Paulo foi ali o grande pioneiro da obra de Deus ali em Corinto. E o que acontece, meus irmãos? Quando Paulo ele chega pregando o Evangelho, nós percebemos aqui que Paulo ele começa, aqui o texto que eu acabei de ler de 1 Coríntios capítulo 1, lá no verso 18, ele fala assim, porque a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão perecendo, para os que estão sendo destruídos. E quando nós falamos da mensagem da cruz, do que é mesmo que nós estamos falando? Nós estamos falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é claro, né? E uma questão interessante é que a mensagem da cruz ela tem dois aspectos, o Evangelho tem dois aspectos. Ele é uma comunicação, ele visa comunicar e demonstrar através do Espírito Santo de Deus aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realizou, a sua obra, e bem como também aquilo que Cristo ensinou. Está relacionado à obra de Cristo e aos ensinamentos de Cristo. Quando aquelas pessoas, muitos daqueles moradores de Corinto, pessoas daquela cidade começaram a ouvir, elas começaram a ver o Evangelho como uma loucura, como algo inadmissível, inaceitável e como algo que não fazia o menor sentido. E por isso muitos dos que estavam ali não creram, se não a maioria. Não creram naquela mensagem porque ela era loucura. A mensagem da cruz, a mensagem que Paulo levava, era uma grande loucura. Assim como ela continua sendo loucura nos dias de hoje. Assim como essa mensagem, ela nos traz pontos que são inadmissíveis para o mundo, né? Por exemplo, o mundo diz que o maior é o mais forte, não é verdade? Na Bíblia diz que o maior é o que serve, né? É loucura, por exemplo, você dizer que nós devemos nos alegrar nas provações. Vai dizer isso para uma pessoa que não tem o Senhor, que não é a habitação do Espírito. Como assim? Isso é loucura. Eu ficar feliz com a provação, eu deveria estar triste, né? O Evangelho ele sempre traz propostas loucas que são inadmissíveis para esse sistema mundano corrupto, né? Saturado aí pelo espírito de Satanás. Então, eles não admitem essa mensagem como uma mensagem válida para o seu viver e ela é grandemente rejeitada por muitas pessoas. Só que a grande questão, meus irmãos, é que essa mensagem que era loucura é a mensagem realmente que derrama sobre nós, uma vez que queremos o grande poder de Deus, o poder que nós tanto almejamos, e ele foi derramado sobre as nossas vidas na cruz, no Calvário, uma vez que nós nos lançamos nessa fé. Era um povo que eles viam as figuras divinas, né, os deuses deles, como seres fortes, de fato, poderosos, que era inadmissível para esses deuses sofrer, por exemplo, nas mãos dos homens. Né? Você vai estudar um pouco sobre mitologia grega, né? Você vê lá Zeus, Apolo, né? Você vê ali que são figuras de deuses realmente implacáveis e que não teria nenhuma possibilidade deles se comportarem como o próprio Deus vivo, que é o nosso Deus. Então, quando ele fala assim, olha, que a fraqueza de Deus, né, ela é mais forte do que todo o poder humano e toda a força humana, ele começa a falar, por que ele fala isso? Porque quando aqueles homens, aquelas pessoas ali, eles viam que o Evangelho estava sendo proclamado, e o Evangelho é o quê? É Jesus Cristo crucificado. É Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Mas quando eles olhavam, para eles era loucura isso. Por quê? Porque um Deus, a imagem que eles tinham de Deus é que um Deus nunca faria isso. Um Deus nunca morreria, um Deus nunca se sujeitaria a esse tipo de coisa, né? Porque a cruz, meus irmãos, para aquele povo, era um grande sinal de fraqueza, da qual um Deus verdadeiro jamais se submeteria.
sabe? Então eles começam a ver a mensagem da cruz uma loucura, uma insanidade, um escândalo justamente por causa disso. Tanto os gregos quanto os judeus, eles não admitiam o fato de Deus morrer, de Deus ser entregue nas mãos de pecadores, né? Porque isso trazia uma imagem de fraqueza. Eles não queriam um Deus que transmitisse essa imagem, esse tipo de humildade. Só que foi essa é a mensagem do Evangelho, aonde o nosso Deus se fez carne e morre por nós, e Ele é o único que morre pelos seus inimigos, é o único que morre pelos culpados, né? E essa mensagem da cruz é a mensagem da salvação, sabe? Quando eles olhavam para a cruz, eles viam o quê? Um sinônimo de fraqueza. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos contemplar toda a força, poder e toda a glória que a nós estão disponíveis, porque Cristo deu a si mesmo em nosso favor pelos nossos pecados, né? Ele é um Deus completamente acessível, cujo seu amor é implacável, que não pode ser detido. Este é o nosso Deus. Sabe, meus irmãos, todas as pessoas elas têm um certo tipo de expectativa acerca de quem Deus é. E muitas pessoas se frustram. Muitas pessoas vão à igreja, vão a um evangelismo, estão ali em um pequeno grupo, e quando o plano de salvação é apresentado, muitas pessoas se frustram. Por quê? Porque as suas expectativas não são correspondidas, elas esperam um Deus que demonstre aquilo que elas tanto desejam, mas elas não querem um Deus que demonstre a essência do evangelho, que é o quê? Que é Cristo morrendo por nós, em favor dos nossos pecados para trazer salvação. Né? Elas querem outras coisas, os seus interesses estão atrelados em outras coisas e acaba que se torna um tipo de loucura. Elas veem talvez o Evangelho, a mensagem da cruz ainda nos dias de hoje, como loucura, como sinônimo de fraqueza, de derrota. Os cristãos, em tempos passados, eles sempre foram vistos como pessoas que estiveram o tempo todo em fuga, correndo, se escondendo, sendo maltratados, não é verdade? Bom, isso realmente aconteceu mesmo. Mas a grande verdade é que a visão do mundo acerca do verdadeiro poder é completamente distorcida da visão de Deus acerca do verdadeiro poder. Meu irmão, eu quero que você entenda que se você olhar para a cruz, se você olhar e meditar no fato de que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e morreu por você, e você crer e abraçar essa verdade, há poder de salvação disponível para você, há poder disponível para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu coração, te encham com a presença dEle, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos amados de Deus, sabe? Abrace a causa do Evangelho, se renda, sabe? O Senhor nos chamou para viver essa loucura de amor. Definitivamente Deus ficou louco mesmo, né? Ele enlouqueceu mesmo, mas essa loucura de Deus, né? Em se entregar, em se fazer. Eu lembro de uma frase do Max Lucado, né? Que dizia assim que ele abdicou de toda a sua glória para flutuar no ventre de uma virgem, né? Ele esteve entre nós, como diz o apóstolo João lá no Evangelho, ele esteve entre nós, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho. Meu irmão, que o Senhor te abençoe ricamente, que você possa meditar no quanto você foi amado, Cristo, né? Eu costumo falar uma coisa, e isso é verdade, né, meus irmãos? Jesus estava com seus discípulos em algum momento, e quanto mais próximo estava da crucificação, ia ficando, mais os discípulos pisavam na bola com ele, né? Você vê ali, mais os discípulos erravam, mais os discípulos entravam em discussões, sabe, sem fundamento, sem futuro nenhum. Sabe, Judas trai, Pedro nega. Você vê que quanto mais próximo fica da crucificação, eles mais pisam na bola com o nosso Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala no mesmo Evangelho de João que mesmo assim Ele os amou até o fim, né? Ele se comprometeu com a nossa causa, nós estávamos perdidos. Essa é a loucura da pregação, sabe? Essa é a verdade que nos sustenta. Que Deus abençoe você grandemente e enche a sua vida com graça, com glória. Em nome de Jesus, um grande abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.